seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Estamos muito felizes com a sua presença aqui para juntos darmos a lição do pequeno grupo. Hoje com o tema o juízo investigativo. O juízo investigativo, e o texto principal está em Daniel, capítulo 7, verso 10, né? Verso 10. E quem vai trazer a lição para nós hoje é o pastor distrital lá de Balsa, o pastor Evandro Araújo. Eu gostaria de passar a palavra a ele nesse momento. Olá, queridos irmãos e amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Evandro Araújo, distrital aqui de Balsas, e hoje nós iremos estudar um pouquinho sobre a lição do PG dessa semana. Eu quero agradecer ao nosso amigo Natanael Monteiro pelo convite para estarmos aqui com vocês. E nesse momento nós iremos orar. Iremos pedir ao Salvador, ao Senhor, nosso Deus, orientação para esse momento. Oremos então? Santo Deus, amado Pai, obrigado, Pai querido, porque nós estamos aqui na Tua presença para estudarmos a Tua Santa Palavra. Que o Senhor possa nos orientar nesse momento. Que Teu Santo Espírito, Pai, esteja conosco e com as pessoas que irão nos ouvir. Te rogamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Ok, juízo investigativo ou juízo pré-advento. Esse é o nosso tema dessa semana. E nós iremos começar com o nosso verso bíblico central dessa semana. Daniel 7:10. O verso diz: milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Ok, o juízo investigativo ou juízo pré-advento, ele é uma crença particular adventista do sétimo dia, uma crença bíblica. Nós cremos no juízo investigativo. Algumas pessoas, outras denominações cristãs, elas acabam não crendo nessa crença por conta já da premissa da imortalidade da alma. Então não há, é óbvio, não há uma justificativa para um juízo pré-advento, tendo em vista que eles já creem que a pessoa, quando morre, já recebe ali o juízo executivo, né? Uma espécie de juízo executivo. Morreu, fez as coisas boas ou aceitou Jesus, ela vai para o céu, ou infelizmente não aceitou Jesus, então ela vai para o inferno. Então essa premissa que tem algumas pessoas já tiram a possibilidade da crença no juízo investigativo. Mas nós, como adventistas do sétimo dia, nós cremos nessa crença, nós cremos que há um juízo investigativo. A Bíblia, ela fala de ressurreição, né? A ressurreição dos justos. E para que esses justos eles ressuscitem, é óbvio, eles precisarão ser julgados antes. É necessário um juízo antes da recompensa, né? E é isso que nós, como adventistas, né, do sétimo dia, nós cremos. E o juízo investigativo, ou pré-advento, ele não é um juízo de condenação, mas um juízo de vindicação. É um juízo em que os livros serão abertos e será provado ao universo inteiro de que, de fato, as pessoas que estão ressuscitando ou estarão ressuscitando ali na primeira ressurreição, elas são dignas dessa primeira ressurreição, não pelos seus próprios méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo. E essa ressurreição é a ressurreição dos justos. Eu quero ler com vocês o capítulo 4 do livro de Pedro, 1 Pedro 4, verso 17. Esse verso nos dará um vislumbre do que nós estamos falando, tendo em vista que os nossos irmãos de algumas denominações não acreditam nessa questão do julgamento investigativo. O verso 17 do capítulo 4 de 1 Pedro diz assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? A irmã Ellen White, no Grande Conflito, página 411, ela escreveu o seguinte: antes do dilúvio, depois que Noé entrou na arca, Deus o trancou ali e excluiu os ímpios. Mas durante 7 dias
O povo, não sabendo que seu destino estava determinado, continuou em sua vida de descuido e de amor aos prazeres, zombando das advertências sobre o juízo iminente. Assim, disse o Salvador, será também a vinda do Filho do Homem, silenciosamente despercebida como um ladrão no meio da noite. Virá a hora decisiva. Ellen White, como falei, O Grande Conflito, página 411. Ok, nós vimos que haverá um juízo, e esse juízo ele começará com o povo de Deus. É o povo de Deus que será julgado, entrará em juízo ali na primeira fase. Esse juízo precisa começar com o povo de Deus, e Pedro ele diz assim, o que será daqueles que não aceitaram o Evangelho? Eu quero ler mais uma citação nesse nosso estudo. Ele está aqui na página 151 do livro Doutrina do Santuário, uma abordagem histórica, ali da série Darcon. Diz assim, na segunda vinda, os bem-aventurados e santos, que possuem o nome no livro da vida, são ressuscitados para receber a vida eterna. Aqui está uma evidência adicional de que o juízo de Daniel 7 precede a segunda vinda, permitindo aos verdadeiros santos serem anunciados antes da ressurreição. E é com o capítulo 7 de Daniel que nós iremos prosseguir no nosso estudo. O livro de Daniel, capítulo 7, nós iremos ler o verso 8, o verso 9, tá? Para continuarmos aqui o nosso estudo. Daniel, capítulo 7, abra sua Bíblia aí, no livro de Daniel, no capítulo 7. Ok, Daniel capítulo 7, verso 8, verso 9, nós iremos ler, e também o verso 10. Daniel falou o seguinte, estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando, até que foram postos os tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhares de milhares estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Claramente, uma cena de juízo, mas Daniel continua. No verso 25, ele cita, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Ok, nós percebemos que Daniel ele põe esse juízo investigativo para depois desse domínio papal, desse domínio que nós estamos falando aqui no capítulo 7 de Daniel. Se nós formos analisar historicamente, houve um domínio papal do ano 538 até o ano 1798, e depois desse período Daniel coloca essa questão do juízo. No capítulo 8, verso 14, Daniel ele especifica um pouquinho mais sobre esse período. Capítulo 8, verso 14, Daniel diz, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E nós sabemos que o capítulo 8, verso 14 de Daniel, historicamente, começando ali em 457, as 2.300 tardes e manhãs, 457 a.C., ele vai até o ano de 1844, e nós cremos que no ano de 1844 Jesus ele passa do lugar santo para o lugar santíssimo, e aí começa então o que nós chamamos de juízo investigativo. Ok, então nós iremos mais uma vez analisarmos uma citação da irmã White. Ela diz o seguinte, os livros de registro do céu devem determinar a decisão do juízo. O livro da vida contém os nomes de todos os que entraram alguma vez no serviço de Deus.
E ela continua dizendo: ao lado de cada nome, nos livros do céu, estão escritos com tremenda exatidão toda palavra inconveniente, todo ato egoísta, todo dever não cumprido e todo pecado secreto, juntamente com toda hipocrisia dissimulada. Advertências ou admoestações enviadas pelo céu e que foram negligenciadas, momentos desperdiçados, oportunidades não aproveitadas, influência exercida para o bem ou para o mal, juntamente com seus resultados de longo alcance. Tudo é anotado pelo anjo relator, o grande conflito, página 404. É algo que nos traz e deve nos trazer uma sensação de que nós, de fato, somos filhos de Deus, mas Deus está preocupado com as nossas vidas. Os anjos estão anotando, né? E isso será crucial durante aí o juízo investigativo. Eu quero terminar esse estudo com mais uma citação aqui do livro Doutrina do Santuário, uma abordagem histórica. Na página 153 é dito o seguinte: na teologia adventista do sétimo dia, o juízo investigativo é a primeira fase do juízo final. Ele começa depois do término dos 1.260 dias, ou anos, do qual nós falamos de Daniel 7, coincidindo com o encerramento em 1844, das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8, quando Jesus entrou triunfante na área interior do santuário celestial. Ok, queridos? Então nós cremos sim no juízo pré-advento, o juízo investigativo. E nós cremos que Jesus ele começa essa nova fase do plano da salvação após 1844, 22 de outubro de 1844, quando nós acreditamos que Jesus ele passa do lugar santo para o lugar santíssimo no santuário celestial. Então começa o juízo que nós chamamos de juízo investigativo ou juízo pré-advento. Nós poderíamos ler vários outros versos, né, como a parábola das bodas, o grande julgamento, mas nós iremos ficar nesses versos que nós já lemos e nessas citações. Eu espero que você possa crer em toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, e que a palavra de Deus possa fazer a diferença na sua vida. Queridos, em breve, aquele que prometeu voltar, voltará. E quando ele voltar, nós iremos morar com ele nas mansões celestiais durante 1000 anos e depois nessa terra renovada. Que Deus te abençoe, que Deus te guie, que a paz do Senhor esteja contigo. Muito obrigado, pastor Evandro, por sua participação no nosso canal. Fica muito feliz com a sua presença, linda mensagem. Deus seja louvado por sua vida. Espero também que todos aqueles que assistiram essa mensagem também sejam abençoados pelo Senhor. Que a cada dia possamos mantermos firme no caminho do Senhor. Nesse momento quero desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães que acompanham o nosso canal, para todos os filhos, que lembre de desejar um feliz Dia das Mães para sua mãe e dê-lhe um lindo abraço para ela, tá? Um feliz Dia das Mães para todas as mães do nosso canal. A próxima lição é de número 7, Origem do Mal, o grande inimigo. É o tema da próxima semana e a gente aguarda você na próxima semana. Fique com Deus e tchau!